Olha, eu nunca fiz aqui. Como é que faz aqui? Um minutinho só, pessoal. Sorry. Cadê o bagulho? Galera, tá entrando. Oi, gente. Assim não deve, vai assim mesmo. Não vai, eu não vou ficar desesperado, sério. Alô? E aí, pessoal? Desculpa, houve um problema técnico aqui, já resolvi. Vamos esperar o Mestre Calanguinho aí chegar. Grande Mestre Calango. Vamos esperar. Mestre Coruja já na área. Mestre Coruja é um dos próximos entrevistados, hein, pessoal? Já confirmou comigo. Grande Mestre Coruja do Mangaló. CDO Mangaló. Só tô vendo aqui quem é que tá aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu testar o Sony. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Graduado velho. Que bom, o pessoal chegando. Vamos esperar. Mas Calango já deve estar se conectando. Ele tá no fuso horário lá de Guaratinguetá, gente. Por isso. Não, ficou ruim. Aí já tem alguns nomes confirmados, hein, pessoal? Mestre Mara. Amanhã teremos Mestre Cobrinha da Muzenza. Na terça, Mestre Mara. Mestre Selma também está confirmada, chegou aí. Nossa, primeira a chegar sempre, a Mestre Selma. Muito obrigado, mestra. Mestre Selma vai falar das lesões, hein? Como ajudar uma excelente massoterapeuta. Tudo que vocês podem imaginar. Sabe tudo. Ajudou na recuperação do mestre Ivan. Cadê o mestre Calango, hein? Tá no fuso mesmo? Com certeza, estamos sempre juntos, mestre Selma, e há poucos anos, né? Putz, essas barbas aqui não me deixam negar. Quem nunca viu, pesquisa antes aí, quando a gente for entrevistar, mestre Selma, o que essa mulher foi na capoeira, hein? Foi não, né? Tá meio afastada, a gente sempre tenta puxar ela, é uma corda que vai e vem, mas ela tá sempre do nosso lado, nunca nos abandona, apesar dos outros corres da vida, eu não é, mestra? Tá sempre com a gente, ensinando, nós aprendendo com ela. Opa, desculpe. Que é isso aí? Que estranho, recebemos uma ligação, aqueles que estão querendo clonar nosso telefone. Nunca vi isso. Wesley. Mas Calango apareceu, pessoal? Eu não vi. Olhei pra lá, pra Mestra Moniz e não consegui ver. Hoje eu tô com a minha contra-regra aqui. Mestre Lobão deu show ontem. Mestre Lobão, vou conversar com ele também. Outros assuntos. Mestre Lobão é sem palavras, não é, Mestre Coruja? Pelo amor de Deus. Ei, ó o Danilo aí. Ó o Danilo. Capoeira de uma outra maneira? Ou nada?
Quem quiser pimenta, minha sábia, vá lá na pimenteira, minha sábia, ela é roxa. Esse homem canta muito, hein, gente? Pelo amor de Deus, quem não conhece o CD, vá rapidinho atrás, aproveita que ele tá aí, hein? Aproveita que ele tá aí, já pega direto com ele autografado, hein? Tá devagar. Nem me fala, professor Danilo, tá muito doido o negócio, meu. Tô desesperado já. Já não tava vendendo por causa do carnaval, é ou não é? Aí veio o carnaval, aí vem esse tal corona. Espero que a gente passe o corona e não venha a Lorenzetti, a Fama, a Fame, né, meu? A Antártica, a Budweiser, senão nós estamos ferrados de vez. Mestre Brucutu na área aí, ó. Grande doutor em psicologia. Até o online, Danilo. Você acha, meu? Como é que... Nós somos supérfluo do supérfluo, não é? Infelizmente, essa que é a verdade, meu. Tá todo mundo pensando primeiro no iFood, nas dívidas que vai ficar, para depois pensar em capoeirar, né? Infelizmente. Só nós mesmo que somos os guerreiros que fica. Mestre Lobão na área! Sou seu fã, Mestre Lobão. Cadê o Mestre Lobão? O Mestre Calango? Cadê ele? Ele tá aí do seu lado, mestre? Manda um motoboy lá. Por favor, Mestre Lobão. Cadê o Mestre Calango? Aí liga pra ele, ô, minha contra-regra, Mestre Bonizzi. Deixa eu ir atrás do Mestre Calango aqui pelo telefone. Acho que ele tá no fuso horário mesmo. Falei brincando, mas acho que é verdade. Mestre Calango na área. Entrou, não precisa, Moniz. Opa. Pede pra ir, ô, Mestre Calango, que eu não consegui te pôr aqui. Opa, opa. Olha ele aí, pessoal. Deixa eu ver. Travou, mestre. Aí, Travou. agora apareceu. Agora sim que mataram meu besouro, mestre Calango na área, diretamente de Guaratinguetá. Bom, gente, E aí, esse meu amigo, conheço ele faz um pouco de tempo também, graças a Deus, sei a trajetória dele, um excelente capoeirista também, com o sangue que ele carrega nas veias. Se ele não fosse um excelente capoeirista, ele ia ser o quê da vida, né? Meu Deus do céu. O pai dele foi muito bom de capoeira, uma das meia-luzes de compasso mais rápidas. Mestre Lobão tá aí que conviveu. Eu convivi muito pouco, tomei uns bicos dele uma vez. Graças a Deus eu tenho isso guardado na mente. Foi bom demais lá em Guará, quando ele me bateu. Nunca mais respeito demais seu pai, meu amigo, que esse homem foi para a capoeira. E também ouvi dizer, e sei que é verdade, que foi um dos primeiros a começar a brincar de fazer S dobrado com peão de mão. Também. verdade. Minha gente, o cara foi importantíssimo. O Mestre Calango tá aí que não me deixa mentir, né? Este é o homem. Exatamente. Grande Tá aí o Mestre velho. Biriba. Tá aí o velho. Nossa Senhora, que espetáculo. Que espetáculo. Mestre, então, vamos lá. Vamos começar esse excelente bate-papo aí, mas como é que tá a vida? Como é que você está passando esses momentos de quarentena aí? Tá difícil, a gente ir a viagem, que eu sei. Como é que tá aí? Me conta um pouquinho para nós aí, mestre. E aí, meu querido mestre Tá Wellington? mudo. Tá Opa, agora mudo? sim. Parece que tá Foi. meio atrasado o seu som. Não, agora tá liberado. Ah, legal. Se tiver ruim, vai me Não, avisando, a gente vai dando um tempo aqui, tá legal? tá meio atrasado. Pessoal, me diz aí se para vocês também tá meio atrasado o som. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que pode ser aqui a minha conexão, talvez. Aí. Eu acho Vamos que é ver se essa melhora agora. conexão, porque você tá atrás. Vê.
Fala agora alguma Mestre, coisa aí, mestre. Tá bacana, tô falando. Tá mestre bom, tá bom, Selma tá tá bom. aí, Vambora, vambora, legal. que o problema é só comigo, não tem problema. Mestre Então, Tracela, tá beleza. todo mundo. Mestre Lobão tá aí, meu. Tá todo Pô, mundo que aí, Mestre legal. Coruja, todo mundo. Ó, grande James, James tá aí também. Mestre Lobão falando que tá bom. Se o maravilha. Mestre Lobão falou que tá bom, quem somos nós para Ah, negar? Vambora. se o mestre Lobão falou que tá bom, então tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, não falamos mais nada. Vamos lá, mestrão, conta aí para nós. Bom, primeiro quero agradecer aí você, mestre Wellington, pelo carinho de Pô, que é sempre. isso. A gente já, a gente já se conhece há muito tempo, né? Bastante tempo. Fiz parte aí dessa Rabo de Arraia aí por um tempo, fazendo show com Fez a vocês aí. equipe. Putz, É, bons tempos. já quero começar, na verdade, te agradecendo essa oportunidade que você me deu aí nos shows do Rabo de Arraia, Imagina que que é foi isso. através foi que não sei se você sabe, mas foi através dos shows Rabo de Arraia que abriu as portas para o mundo aí para mim, né? Putz, que eu fico muito feliz. É para isso que serve a nossa rabo de arraia, para levar a capoeira e Minha, ajudar. Vai lá. exatamente. Minha primeira viagem para o México aí foi através de vocês, né? Do Monge, você, a Monize. Então foi uma oportunidade muito bacana aí. Eu gosto de sempre lembrar aí essas oportunidades que eu recebo e gosto sempre de agradecer, né, cara? Porque o mundo da capoeira é tão difícil, às vezes a gente conseguir umas oportunidades como essa. Então todas as portas que se abrem para mim, eu sou sempre muito grato e sempre serei muito grato. Então já agradeço você, toda a equipe do Rabo de Arraia, da Berim Brasil, que sempre me tratou muito bem. Então, bom, para começar é isso, né? E como você disse aí, eu sou, para quem não sabe, eu sou filho do Mestre Biriba, foi um capoeirista aqui de São Paulo, do Brasil, aí do mundo também, né? Porque também foi um dos primeiros aí a participar de eventos de capoeira fora do Brasil, né? Logo no começo dos anos 80. E para mim foi, não vou dizer que foi fácil não, né? Ser filho de mestre, eu acho que às vezes a gente sofre em dobro, né? Tanto nos treinos, diária. E, mas foi uma honra, né? Foi uma honra ter. Vivi pouco ao lado dele, né? Porque quando ele faleceu eu ainda era muito jovem, tinha 14 anos só, então, como pai, não tenho nada para falar, como mestre também não. E o que mais me deixa motivado aí, feliz, né? É que sempre quando eu encontro alguém aí que conheceu o Mestre Biriba, sempre me conta, é sempre histórias positivas, histórias boas. E aí é sempre um orgulho, né, escutar cada uma dessas histórias. Ah, você entrevistou o mestre Luiz Renato, né? E há 2 anos atrás tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o mestre Luiz Renato. E aí nesse bate-papo, não, eu sou aluno do mestre Biriba, sou filho dele. E aí o mestre Luiz Renato já me contou um monte de história que já tinha conhecido Putz, também. que Então, legal. cada pessoa que eu vou conhecendo e vou batendo um papo, a galera sempre histórias positivas, histórias boas. Então isso daí é um pouco do combustível, né, para mim, né, para minha engrenagem continuar rodando e buscando sempre boas referências, né, na capoeira e me espelhando em bons mestres. E aí eu tive a sorte de ter bons mestres ao meu lado, né, como foi o caso do meu pai, mestre Biriba, o mestre Mancha, que é meu mestre até hoje, mestre Assombroso também, meu mestre o William também, o Beleza. Então foram mestres que eu tive o prazer de conviver junto, né, como aluno, discípulo, mas também como parte da minha família, né? Porque muitos sabem que eu sou filho do mestre Biriba, mas não sabem que eu sou sobrinho de mais outros dois mestres, né? Que é o mestre Exatamente. Mancha e o mestre Beleza. Isso por parte da minha mãe, né? Minha mãe também fez capoeira. Minha mãe fez capoeira por bastante tempo, né? Ela fez parte do primeiro movimento feminino de capoeira aqui de São Paulo, em 1980. Tinha a Selma que estava ouvindo aí, estava lá, a própria Inajara, várias capoeiristas dessa época aí de 1980
minha mãe já estava ali junto com elas também. Uma das minhas tias também fez parte desse movimento. Hoje o filho dela é contramestre de capoeira, então é muito bacana. E aí por parte da minha mãe, isso por parte da minha mãe, mas por parte do meu pai, também tive meus outros tios que foram capoeiristas. O Binha, né, que eu acho que você conheceu, o Binha, né, Nossa. meu outro tio Clayton, e foram excelentes capoeiristas também. Então eu convivi com a capoeira praticamente 24 horas dentro de casa, né? Sempre recebendo os mestres em casa, a visita dos mestres em casa. Então eu tive a oportunidade de ver vários mestres dentro da minha casa, antes mesmo de eu começar a correr roda pelo mundo, né? Então isso me deu uma visão muito bacana do tipo de mestre que a gente tem que se espelhar, né? Que a gente tem que buscar o estudo, buscar o treinamento, buscar os fundamentos da capoeira, né? Então, se tem uma coisa que eu respeito muito, são principalmente os mestres mais velhos, né? A velha escola da capoeira, que na verdade, minha grande fonte de inspiração aí, né? Para mim, eles são como bibliotecas, né? Eu leio eles a cada visita que eu tenho com eles, a cada encontro, eu fico ali observando e lendo, escutando. Então, isso para mim é muito gratificante, né, cara? Putz, que Aí bom, eu mas já. me confessa uma coisa aí. Quem da tua família não é capoeira? Porque todos são, não é? Quem não é? Tem É, alguém que não é capoeira? Só o é, vô, a avó, o o meu bisavô. avô, Aí, como ó, pronto. minha mãe diz e meus tios dizem que ele dava umas pernadas, né? Mas não era um capoeirista em si, mas ele dava umas Olha. pernadas ali. E eu tenho uma história muito A bacana que é muita tiririca, gente. né? Exatamente, exatamente. Ele era baiano, né? Eu sou de família baiana, a parte da minha mãe é baiana, toda baiana, e a parte da família do meu pai é toda mineira, mas eu nasci em São Paulo, né? Então, por isso eu tenho essa paixão muito grande por Minas. Morei alguns anos em Minas, quando criança, e todo ano estou ali com meu pé na Bahia, que são minhas raízes, né? Então, muita gente se engana, fala, lá, calango lá de São Paulo, rapaz, conhece nem capoeira. Hum. Eu tenho a Bahia no Hum. sangue, né? Então, não tem como negar. E aí, por parte da minha avó, que você estava falando do meu avô, minha avó, eu tenho minha bisavó, que está no melhor lugar agora, umas 2 meses atrás ela faleceu, por incrível que pareça, que pareça, com 104 anos, e de RG, né, de RG, 104 anos, e a gente tem uma história muito louca com ela, minha bisavó, na verdade, ela era do sertão da Bahia, né, de Xique-Xique, e teve uma passagem com Lampião, né, minha bisavó, onde Lampião, quando passou por Xique-Xique, no sertão da Bahia, aquele lance que todo mundo sabe, né? O Lampião tomava conta da cidade e tudo. E quando bateu na porta da casa da minha família, da minha bisavó, o meu tio avô recebeu, e aí já não ia muito com a fama do Lampião, disse que ali Lampião não entrava. E Lampião, com um tiro de carabina, matou meu tio avô com uma bala no peito. Pegou minha bisavó e saiu andando pela cidade, minha bisavó ainda criança, jovem ainda. E eu cresci escutando histórias de Lampião com a minha bisavó, né? Meus tios contando essas histórias. E em paralelo à capoeira, né? A cultura caipira também. Meu pai era violeiro, tocador de viola, então eu cresci escutando moda de viola na minha casa. Minha mãe já, como sangue baiano, já gostava mais do samba. Então, eu cresci com a cultura popular em casa e com a capoeira, né, em paralelo. Mas foi a capoeira que me despertou essa vontade aí, né, de seguir em frente, de levar isso para frente e principalmente manter essa história que meu pai fez no tempo dele, né? E esse Isso é o legado que ele deixou para a principal. gente. Então, hoje tem meus irmãos também, né? Tem o professor Ferrugem, também trabalha Professor com a capoeira. Ferrugem. Tá na Tem o França instrutor ainda? Caetano também, que também trabalha com a capoeira. Então, o meu irmão do meio, meu irmão mais novo. Eu tenho um primo também que é contramestre de capoeira, dá aula lá na faculdade de Ouro Preto, tem um trabalho Hum. lá dentro da cidade de Ouro Preto com a capoeira também.
E a família sempre envolvida, né? Então, a única coisa que não podia fazer era discussão na hora do churrasco, né, meu amigo? Senão já era, o desespeito virava facão de maculelê. Pega o berimbau, aí começa a roda, aí lascou tudo. E o Ferrugem tá na França ainda? Ou já O voltou? Ferrugem, ele tava na França, aí mudou para Itália, Ah, e tá aí na ele estava na Itália. Itália e voltou agora, tem um mês, né, por conta do corona, né, do Covid-19. E aí teve que voltar, né, mas por questão de segurança, ele voltou Pode e crer. tal. Tá fazendo a quarentena dele aqui em São Paulo. E assim que tudo melhorar, ele pretende voltar, né? Essa família é tão boa que o Ferrugem também faz parte da equipe Rabo de Arraia. Andou me dando os Pois é. desfalques, foi embora para a França sem avisar. Caramba, tava. Brincadeira, o Cacau também, todo mundo é capoeira aí. E me diz o Pois é. seguinte, e nessa vida louca aí da capoeira, qual que foi um momento assim mais marcante para você mesmo, que fica do lado do seu pai, para começar assim falando? Que você lembra mesmo, que te fixou e te deu uma injeção de capoeira na tua veia, que está até hoje aí circulando e gingando? Ah, acho que foi acho que o galopante que eu tomei na orelha, né? O martelo que eu tomei na orelha para me fazer decidir na realidade foi quando eu perdi meu pai, né? Então, quando meu pai faleceu, para mim era, vou dizer a verdade aqui, para mim era assim, era como se eu tivesse meu pai, um pai como todos os pais, um pai comum e tal, mas quando alguém me perguntava o que seu pai faz, eu falava, meu pai é professor de capoeira, meu pai dá aula de capoeira. Então eu não Não tinha sabia assim da dimensão. história, da dimensão, exatamente. Eu não sabia da história que ele tinha na capoeira, o que ele já tinha feito pela capoeira e tal. Então, quando na realidade eu tomei um choque de realidade quando meu pai faleceu, porque aí eu estava no momento, né, e tudo, eu era o único que estava junto, né? Por ser o mais velho, eu estava sempre colado com ele. Então, quando o fato aconteceu, eu tava junto com ele. E aí, no decorrer do dia, assim, a notícia foi se espalhando, né, entre os capoeiristas. E no decorrer do dia começou minha casa a encher de capoeirista. E aí eu comecei a ver aqueles mestres que visitavam minha casa ali naquele momento e muitos outros que eu nem conhecia. Eu não tinha tido a oportunidade de estar junto ainda. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né, cara? Tinha 14 anos, mas eu já saquei aquele lance que estava acontecendo. Falei, pô, tem alguma coisa acontecendo aí, cara. Tem um monte de gente aqui, gente que eu não conheço, vários mestres que eu conheço tá aqui. E aí foi quando me deu um estalo mesmo. Eu falei, pô, eu acho que eu preciso saber quem é meu pai de verdade, né, cara? Tem alguma coisa aí que eu não sei. E aí, com isso, eu tinha 14 anos. E aí, quando passou, assim, primeiro eu fiquei em choque, né, por um tempo. E aí, dei um tempo de treinar, assim, por uns 6 meses, quase um ano, por conta do choque e tal. Porque ele era minha referência, eu ia treinar com ele. Em paralelo, eu treinava com meu tio também. Quando eu tinha férias da escola, era só com ele e tudo mais. Então, foi aquele choque. Então, eu parei, fiquei, assim, um tempo sem treinar. E quando foi com 15 anos que eu falei, não, é isso aí que eu vou fazer da minha vida. Com 15 anos eu decidi que eu ia pro resto da minha vida, ou enquanto eu pudesse, que eu ia seguir a capoeira, independente de qual fosse o caminho que ela me levasse, como professor, ou só como um atleta, ou só um aluno treinando ali do lado do meu mestre. Então eu escolhi a capoeira independente de onde eu fosse parar com ela, né? Só queria estar na capoeira. E aí, nesse momento, foi que comecei minha busca, na verdade. Então, sempre quando eu encontrava um mestre, principalmente aqueles que eu reconheci naquele momento, e aí, mas o senhor conhecia meu pai? De quanto tempo? E aí foi quando eu comecei a ter conhecimento de diversos fatos que eu não tinha ideia, né? Da pessoa que ele era, não só como pai, mas como um amigo, como um mestre também, né? E isso daí foi me fascinando, fascinando. E até hoje, cara, sempre, como no começo eu citei o caso do mestre Luiz Renato, o ano passado ele me contou esse monte de história. Aí o ano passado também encontrei o mestre Esquisito do Terreiro Capoeira.
num evento em Natal, e aí ele, porra, fiquei sabendo que você é filho do Mestre Biriba, cara. E aí, porra, já me contou um monte de história. Então isso daí, até hoje, eu acho que é uma das coisas que me mantém firme na capoeira, porque sempre que alguém me conta algo como esse, eu fico esperando a próxima vez de encontrar alguém e escutar algo que eu não sabia. Então, por exemplo, numa dessas buscas, assim, conversando com mestres, eu descobri que meu pai tinha escrito um livro, cara. E eu não fazia ideia disso, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Na realidade, era um livreto, assim, com umas 40 páginas, e onde ele, quando os alunos entravam na academia, fazia matrícula, ele dava um livro desse. E nesse livro tinha ali um pouco da história da capoeira, história da capoeira Angola, história da capoeira regional, os toques do mestre Bimba, o que era uma ladainha, uma chula, um corrido, algumas cantigas ali para os alunos praticarem. E aí, no final, um método que ele criou para ensinar os alunos a tocar berimbau, dividido em células, tudo como ele era violeiro, entendia de música. Ele criou um método para ensinar os alunos dele a tocar berimbau. E um método muito simples, que até quem não é capoeirista consegue aprender a tocar, e tudo dentro das bases e dos fundamentos da capoeira regional, que era uma coisa que ele era muito fã, né? Ele era muito fã do mestre Bimba, muito ligado à história do mestre Bimba, aos fundamentos da capoeira regional. E então, dentro desse livreto tinha muita coisa que citava o trabalho do mestre Bimba e tudo mais. E aí, para ser sincero, eu consegui uma cópia desse livro com muito esforço. E aí uma das outras coisas que me marcou foi quando um dia chegou uma pessoa e falou: "Ó, tem um presente para você. Está guardado comigo há muito tempo. Estava guardado com a sua família passou para mim e agora eu acho que é hora de te entregar." E aí era o livro original que ele escreveu, feito à máquina, com os desenhos dos instrumentos feito à caneta, ali à mão, assinado por ele. E aí eu tenho isso como um dos meus maiores tesouros aqui. Aqui atrás tem a minha biblioteca aqui e tal. E ele tá aí no meio aí dessas coisas que dificilmente vai sair de dentro desse quarto. Tô vendo a mestre Selma revivendo várias passagens aí, porque ela também viveu muito ao Ah, lado é? dele. Ó, o Ferrugem Sim. chegando aí. Braço, Ferrugem. Bom, como vocês podem ver, o tema que eu escolhi foi esse, né? Capoeira, família. E ó, só para. Ó, Já o que você livro falou da aí, mestra ó. Selma, Ó, já que você mestre falou da Selma. mestra Selma, ó. Esse aqui é o livro mais procurado pelos capoeiristas. Estudo Socioetnográfico Capoeira de Angola, do Valdelior Rego, editor Itapuã. Esse é uma cópia original da primeira edição. Esse, na verdade, é o original da primeira edição. Lógico. E que era o livro que eu mais procurava na minha vida, desde quando eu tinha uns 18 anos de idade, que eu tomei conhecimento desse livro. A Bíblia da E Capoeira. é considerada a Bíblia da capoeira, exatamente. E o ano passado, eu tinha uma cópia, né? Mas aí, ano passado, a mestra Selma me presenteou com esse livro. É nada, E, fiquei e com aí, inveja. eu Ciúmes, sei que ah! ela falou que não era. Eu sei que ela falou que não era para contar para ninguém, mas isso aqui Não, não pode não, ficar. não, não. Esse Deve tipo ter de coisa não outro. pode ficar em segredo. Então, mestra Selma, obrigado. Eu já tinha lido esse livro umas 2 vezes antes com a minha cópia e já estou aqui pela terceira no original, sentindo o cheirinho do fundamento. Muito bom, mestre Selma, sempre abalando as pessoas. Passei a herança, é isso aí, mestre. É isso aí. Isso aí, isso aí. Então, gente, então dá para a gente ter uma ideia, né, meu, do que o mestre Calango passou, o que muita gente pode aprender com ele, porque na realidade a gente aprende com os nossos antepassados. E o antepassado dele está tão próximo, meu, que, sem mentira, se vocês começarem a pesquisar sobre o mestre Biriba, vocês vão ver que o cara foi um fenômeno mesmo, entendeu? Quem conheceu sabe. Vão atrás de mais histórias dele, entendeu? Que vale muito a pena. E, mestre, me diz o seguinte, aí essa capoeira de hoje aí pro senhor, como é que tá? Tá viajando muito? Como é que tá a sua...
que você está percebendo dessa capoeira aí? Antes do Covid, né? Não vamos nem falar das Sim, tristezas sim, primeiro, depois a gente chega nas tristezas. sim, sim. Antes desse Covid aí, como tava? Você tava botando uma fé, tava dando para se virar? Diz aí, mestre. É, para ser sincero, no último ano, o ano passado, eu já tinha colocado um pouco o pé no freio das viagens, justamente por isso, porque estava viajando bastante, assim, de 2018 para trás, praticamente não ficava um final de semana em casa, né? Agradeço a todos os convites que eu recebi, todos os lugares que eu estive. Foi muito gratificante, aprendi muito. Muitas vezes eu até digo que eu trago na bagagem mais do que eu levei, né? Porque a gente aprende Hum. tanta coisa, encontra tantas pessoas. E então foram anos maravilhosos, excepcionais para mim. Mas aí o ano passado, com a chegada da minha filha, né? Eu coloquei o pé no freio, deixei até de dar aula de capoeira de manhã, por exemplo, para ficar mais com a minha filha. Então eu estava dando aula só depois do almoço até o final da noite, justamente para aproveitar esse momento aí, né, da minha filha que tá aqui comigo, fez um ano agora, na semana passada. Então, perdi por um lado, né, porque a gente vive da capoeira, eu sou meu único trabalho é a capoeira, né, além da paixão que eu tenho por ela, o amor e o respeito que eu tenho, mas também eu sobrevivo dela. E então, por um financeiramente, mas ganhei muito mais aprendendo a ser pai, né, com a minha filha, aprendendo a saber que é o amor de verdade, né, que aí quando nasce o filho, nossos filhos, aí que a gente começa a aprender o que é o amor de verdade, né? Um pedacinho de gente ali que você dá sua vida por ele, né? Então, com a chegada da Luanda, eu coloquei um pouco o pé no freio. Aí esse ano agora, como ela já tá com um aninho, já consigo levar ela para as aulas, então voltei com as minhas aulas normal e com a chegada do Covid a gente parou tudo, né? Mas nos últimos anos eu viajei bastante. Uma coisa que começou a acontecer, principalmente depois que eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil, né? Dos Estados Unidos, que eu fiquei 3 anos lá nos Estados Unidos. E depois que eu voltei de lá, uma coisa muito bacana, que era o que eu sempre tinha vontade de fazer, começou a acontecer naturalmente. Isso para mim foi muito gratificante, que aí eu comecei a viajar dentro do Brasil, né? Porque eu comecei viajando aqui em São Paulo, Rio, né? Os lugares mais próximos aqui, Bahia, Minas e tal, o Sul principalmente, com os eventos de capoeira, mas depois que eu voltei pro Brasil, eu comecei a viajar os outros estados do Brasil e outros eventos, comecei a conhecer pessoas novas, então isso para mim, na realidade, claro que é muito bom viajar para fora do país, a gente conhece uma nova cultura, né? Uma nova culinária, um novo jeito de viver, um choque cultural que a gente recebe, mas para mim é muito gratificante quando eu viajo dentro do Brasil, num evento de capoeira dentro do Brasil. Isso, eu fico muito feliz com isso, porque a capoeira sendo daqui, né, nascendo aqui, essa expansão gigantesca que ela teve no mundo e levou muita gente para fora, mas assim como eu, muita gente que viajou para fora cedo não teve a oportunidade de conhecer o Brasil. E aí, desde Lógico. 2015 para cá, eu comecei a viajar muito pelo Brasil, e isso daí, para mim, foi uma das coisas mais gratificantes também que me aconteceram, né? Porque aí já é um reconhecimento mesmo do seu trabalho na sua terra. Então, isso para mim foi o que me fez colocar o pé no chão, encontrar com diversas pessoas ali que bate de frente, né? Porque fora, às vezes, você chega no evento, é aquela coisa tranquila, você está ali como um convidado especial e tal, você dá sua aula lá. Aqui no Brasil, a gente sabe que a coisa é um pouco mais complexa, né? Lógico. Então, isso fez colocar muito o pé no chão, né? Você falou do mestre Panão, eu tenho uma coisa que eu me lembro desde o dia da minha formatura que o mestre Panão me falou, cara, que eu não me esqueço nunca e não vou me esquecer nunca. Isso daí sempre me fez colocar meu pé no chão e nunca achar que por ter uma graduação que eu pudesse ser melhor que alguém ou mais que alguém. Então no dia que eu me formei, o mestre Panão chegou assim, me deu um abraço, falou: "Olha só, cara, vou jogar a real pra você que você sabe que aqui não tem conversinha. Bem Essa ele. graduação que eu fiz, você conhece, né? Então eu já estou falando como é mesmo.
essa graduação que acabaram de colocar na tua cintura, não deixe que ela suba para a tua cabeça. Porque um dia ela cai e enrosca no seu pescoço. Isso daí, cara, eu não esqueço, acho que eu não vou me esquecer nunca. Então isso ele foi um conselho que ele me deu assim, de graça, né? Um conselho que eu vou levar pro resto da vida. E isso me fez ter cada vez mais humildade e principalmente cada vez buscar mais aprendizado, né? Porque já tem pelo menos eu, e eu conheço algumas outras pessoas que comigo também não sofreram, mas tiveram que bater de frente com esse lance de ser um pouco mais novo e ter a graduação de mestre, né? Então isso muitas vezes gera assim um conflito gigantesco, principalmente com os mais velhos, né? Os mais conservadores e tal. E isso daí foi que me fez botar o pé no chão e não deixar que a graduação de mestre, né? Porque tem uma diferença muito grande também entre ter a graduação de mestre, ter o título de mestre e ser reconhecido como mestre, né? Então, eu ainda me coloco no lugar de um aluno que recebeu a graduação de mestre. Eu sempre falo para os meus alunos que eu vou ser um eterno iniciante, cara. Eu vou aprender de qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer instante. Porque o aprendizado, a gente nunca sabe de onde a gente vai aprender alguma coisa. Eu faz um ano que eu aprendido muito com a minha filha, que tem só um ano. Então, se a gente tiver humildade e coragem de aceitar, né? Acho que a gente pode aprender muito e futuramente contribuir muito também. Então, acho que essas coisas que eu trouxe do começo, desde o começo, acho que me ajudaram muito a começar a construir o meu trabalho como capoeirista, né? Como um professor de capoeira. E que tem dado muito certo, tem dado resultado. E principalmente levando os fundamentos da minha escola e dos meus mestres, né? Sempre. Mas por mais que eu aprenda com diversos mestres, até hoje eu viajo para algum lugar para pegar curso com o mestre. Eu vou lá, eu pago, tem o valor do curso, não é porque eu tenho a graduação de mestre, não que eu vou chegar lá, não, mas você sabe, né? A gente que organiza evento. Não, mas eu sou mestre, não sei o quê. Porra, aí eu chego, até hoje eu vou em lugar que eu pago para fazer o curso, porque eu tô indo lá aprender, meu. E quem é mais graduado, eu acho que tinha que pagar mais, porque o cara vai aprender para ensinar. É verdade? É verdade. Então uma coisa que eu sei muito bem, eu sei o meu lugar, né? Então eu me coloco no meu lugar, eu sei o meu lugar e em determinados momentos, e na maioria das vezes, eu fico nele, eu me coloco nele, né? Ali aprendendo, principalmente, o mestre Lobão colocou aí, vai cantar? Que isso, mestre? Eu chego perto desses caras, eu vou cantar como, velho? Não vou cantar, eu vou ficar ali aprendendo e escutando. Entendeu? Não Mas dá, é não isso, dá, eu acho não dá. que. Gente, tinha esquecido também de um detalhe, não. O mestre Calango, a família dele é toda capoeira, ele não quer tanto sair da capoeira que ele acabou casando com a professora Paula, que é irmã do mestre Primo, que também é capoeira, que é todo mundo capoeira, inclusive Todo mundo a capoeira. professora Paula tem um excelente trabalho sobre neurologia e a capoeira, que o mestre Calango estava me Exatamente. contando, que depois a gente quer conversar mais um pouco, quem sabe um dia com ela, se ela der essa honra para nós também, para a gente ficar Sim, mais com ao par certeza. desse grande lance que hoje, uma vez o mestre Suassuna pegou e falou, eu não me esqueço mais também, ele pegou e falou, jogar capoeira com os pés e com as mãos é fácil, muita gente joga, mas com a cabeça, às vezes, são poucos os que têm esse talento, não é? E hoje em dia está muito Exatamente. importante isso, você cada É, vez mais se qualificar para melhor atender os seus clientes hoje, não é? Porque hoje você foi também, discípulo, eu também. fui discípulo, então hoje a É, gente tem esse balanço, não é, mestre? Então isso é verdade. tá bem, Rui. Então, mestre, vamos lá. O que mais que você vai contar para nós aí? Depois eu tenho mais umas perguntas. O que você quer falar para nós? Conta aí, mestre. Porra, eu não sei, na verdade, eu sou um pouco Então tá difícil de bom. começar a Então falar vamos assim, lá, eu que vou falar, certo? mas Eu que vou é, perguntar, então. Me fala se, qual que se a foi galera. a. Me diz o seguinte, como é que foi a sensação de estar ao lado do mestre Silvio Santos? O mestre Silvio Santos é do mestre Geraldinho, né? Mas é brincadeira.
do Silvio Santos, vem aí. Poxa, Tararararara. cara, vou falar que você foi, com certeza foi um evento marcante aí, cara, na minha Foi, não vida. foi? Foi bem legal. Foi, cara, porque, querendo ou não, independente de tudo que ele já fez na carreira dele ou venha fazer, é uma personalidade, é uma pessoa fortíssima, né? Sim, com uma posição muito forte, imponente, e tá ali do lado dele, cara. Eu fiquei 3 meses ali no programa dele, né? Trabalhando no programa dele, e toda semana eu tava lá. Cara, foi um aprendizado gigantesco, assim, né? Sem contar da sorte que eu tive de ganhar o prêmio, né? Na época, foi. Representou a Isso capoeira. foi 2010, isso foi em 2010. 10 anos Mas, cara, eu, atrás, né? eu vou ser sincero que ali foi o lance que a gente fala, a malandragem da capoeira, né, cara? Lógico. De sacar o lance ali no momento e É, deixa tal, eu só e... te cortando um pouco. É aquele negócio que eu falei ontem para o mestre Lizenatas, que você estava acompanhando de repente. Veja o capoeira em Aham, tudo, né? A gente se molda como um é, calango, mudando. Vai lá, meu amigo. exatamente, foi exatamente. Eu vejo capoeira em tudo, velho. Assim como o mestre Luiz Renato falou, eu vejo capoeira em tudo. Eu acredito muito na frase do mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Eu Lógico. acredito muito nisso, cara, profundamente. Então, pra você ter ideia, eu vou comprar uma roupa, eu acho que muito capoeirista faz isso. Eu vou comprar uma calça, uma bermuda, eu coloco aqui amarrado no lugar certo, levanto a perna. Se travar minha perna, eu não levo. Pode ser bonita, pode ser o que for. Eu não levo. A camiseta, a mesma coisa. Eu coloco a camiseta, levantei o braço, não travou, tá legal. Porque a gente não sabe quando a gente vai encontrar Uma uma roda. roda ou um maluco no meio da rua que te chama para jogar. Então, eu acredito muito, né? Capoeira é tudo que a boca come mesmo. Com certeza. E, Mas então, volta lá no Silvão, lá, que desculpa que eu te cortei um pouco o raciocínio. Os 3 meses lá, qual então, foi o momento doido mesmo? isso aconteceu em 2010, né? Isso foi, cara, isso foi muito louco, assim. Eu não acreditava que isso fosse possível. Eu vou contar como aconteceu. Muita gente me pergunta como, muita gente não sabe como isso aconteceu. Foi assim, como eu disse, aquele lance da sacada do capoeira. Eu estava uma vez na minha casa, zapeando, né? Final de semana, domingo, zapeando. Nunca tinha assistido o Silvio Santos na minha vida, cara. Zapeando na TV. E aí passou ali no programa do Silvio Santos, eu vi um rapaz fazendo umas provas e parei para olhar, curioso. E era o primeiro dia que ele estava apresentando aquele quadro. E aí eu achei interessante ali aquelas provas ali e tal, não sei o quê. No final do quadro ele falou que ia inaugurar aquela atividade e falou que quem quisesse se inscrever era só não entrar no site e se inscrever, que a produção entrava em contato. E eu tava com o laptop aqui no colo, falei, não custa nada, né, cara? Já tô aqui. Pá, mas entrei, me registrei, mas completamente desacreditado. Falei, isso é tudo balela, não vai rolar, é tudo combinado. Enfim, por incrível que pareça, cara, 1 semana e meia depois me ligaram da produção, perguntando se eu tinha realmente feito a inscrição e se eu queria ir lá participar, fazer um teste. Eu falei, claro, vamos lá, vou pagar para ver como é, né? E aí fui, cara, passei no teste, houve um segundo teste, eu passei, houve um terceiro, eu passei, e aí fui selecionado para entrar no programa. Para ser sincero, cara, o teste era fazer aquelas provinhas que ele tinha ali. E eu errei todas, mas errei todas. Porque a galera que se inscreveu ficou treinando. E eu, como fiquei desacreditado, eu não treinei, cara, eu segui a vida. E aí eu reprovei em todas as provas, mas mesmo assim eles foram me passando. E aí quando eu entrei pro programa, eu perguntei pro produtor, né? Falei, cara, seja sincero aqui comigo. Eu fiz aí 3 testes. E o que a TV quer é entretenimento. É só isso que a gente quer. A gente quer o entretenimento. Se você vai ganhar o prêmio ou não, pra gente tanto faz. Aí eu falei, então legal, então eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou tentar levar embora. Exatamente. Aí a dona Shirley, exatamente, esse daí, cara.
Aí minha mãe, dona Shirley. E aí consegui lá, fiquei 3 meses participando lá, porque no começo demorou para me chamar. E aí acho que foi quando ele, logo o primeiro encontro da gente no programa, e aí foi muito legal porque ele me deu uma oportunidade para falar da capoeira, né, cara? E aí ele com toda a sagacidade dele, toda a esperteza, ele fez umas perguntas e tal, perguntou até para minha mãe sobre capoeira. Eu falei um pouco para capoeira, então isso não foi legal só para mim, né, cara? Eu achei muito legal porque deu espaço para capoeira também. Falei, eu fiquei ali direto, e sabe o minuto na, você que trabalha, fez muito show e tal, você sabe que o minuto na TV é caríssimo, né, cara? E a gente ficou falando sobre capoeira quase uns 10 minutos. E perguntou até do meu pai, mas então seu pai era capoeirista? Eu falei, e tal, mas sustentava a família com capoeira, eu falei, aí perguntou para minha mãe se era verdade, e tanto que nesse dia, como eu disse, né, a gente compra roupa preparado para jogar capoeira. Nesse dia eu fui de calça branca, uma camiseta mais clara, uma calça que alongava bem, porque eu falei, se ele perguntar o que eu faço, eu vou falar, sou professor de capoeira com o maior orgulho, e se ele falar, demonstra aí, eu preciso dar um show, né, cara? Então eu vou com uma roupa bacana, leve. Então eu fui com uma roupa leve, já preparado ali para dar uma apresentação ali de capoeira. Mas já foi bacana só para mim foi gratificante só pelo espaço que ele deu no programa dele para eu falar da capoeira. E aí no final eu acabei ganhando um prêmio lá na época foi 20 mil reais. Ganhei um prêmio de 20 mil lá. E aí como a vida de capoeirista é apertada, né? Tava aqui. Aí clareou a vida. Ferrugem escreveu que você não emprestou 10 real para ele, velho. Ah, não, claro. Esses aí tem que me pagar, esses aí. Acabou de escrever. Mestre Panão aí também na área. Bom ter o senhor aí, mestre. Nossa, aí no Espanhol. Mestre Girafa também, que passamos bom momento. Mestre Calango, mestre Girafa no México. Só risada atrás de risada. Só risada. Mestre Calango, uma hora quase deixou nós preocupados, que ele começou um jogo meio diferente com o Mestre King. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aquele jogo com o Mestre King. Nossa Senhora. Eu com o Birimbau, eu falei, ai meu Deus do céu. Mas graças a Deus, foi só capoeira, o respeito. Eu tenho esse jogo guardado até hoje, cara. Esse jogo foi... Na realidade, foi meu primeiro encontro, né, com o Mestre King. E já foi o primeiro encontro ali, pau, na roda. Ele já olhou pra minha cara, já... Eu falei, meu irmão, agora a coisa ficou séria. Foi sem risadinha. Foi aquela respirada dele. Foi. E depois ele falou muito bem de seu pai também. A gente volta de novo no Sim, seu pai. foi isso. Isso, bem lembrado. Eu ia lembrar isso agora. Depois contou umas histórias bacanas também, né? Uma pessoa que eu encontrei, eu tive a oportunidade de ficar poucos minutos, foi o Mestre Camisa também, o próprio Charme, né? O Capixaba. E todos eles me contaram histórias bacanas, assim, do Mestre Piriba, meu pai. E então, porra, escutar uns caras, assim, são referência na capoeira, principalmente na atualidade, e escutar histórias bacanas deles, cara, sobre o meu mestre, né, meu pai, isso aí pra mim é muito gratificante, cara. Não tem dinheiro que pague escutar essas histórias aí dessa galera. Pô, Mestre Cobrinha chegou aí também. O Guê de lá de Itabuna, tá aí na área de Itabuna. O Guê é de Ilhéus, hein? É de Itabuna, sabe o Guê? O Gué? O Gué? É o Gué, eu acho né? que é de Itabuna, cara. De Itabuna, né? Gué. Se eu tiver errado, corrija aí, Gué. Mas eu acho que ele é de Itabuna. Gué é cantador bom, hein, de capoeira. Excelente capoeirista Sambista aí com a gente. Sambista nato do mestre. Ele e o Mestre Caco, Ave Maria. Grande Guê, um abração pra você. Itabuna! Terra de Mestre Magrela, Luiz Medicina e também Suassuna, né, meu? Tá ruim aí, né? Pois é. Nossa. Bom menino. Então, mestre, e agora, ó? Você que... Uma definição de mestre para você hoje. Cara, uma definição de mestre, para mim, como eu me sinto, é o aluno que não desistiu ainda, cara.
Para mim, eu me sinto assim. Eu me sinto aluno que ainda não desistiu, né? Então, como eu disse lá, vou aprender de qualquer um, qualquer momento, qualquer hora. Então, é assim que eu me sinto. Me sinto mestre, assim, o significado de mestre para mim, não significado, né? Mas uma coisa que eu tenho comigo, que eu levo comigo, quando alguém me pergunta como você se sente como mestre, eu me sinto um aluno que não desistiu ainda, né? E Bom pretendo demais. não desistir nunca, né? Não, Até não o vai. dia que eu puder. Jamais, jamais, jamais. E agora me diz o É. seguinte, fala para nós aí, narra um jogo, se você quiser, você não precisa falar o nome de quem estava jogando, mas narra um jogo, opa, narra um jogo aí de capoeira que você tem na tua mente, que foi marcante mesmo, que o bichinho deu uma pegada ou que não deu. Narra aí para nós um jogo desse, para nós ver você jogando com essa outra pessoa aí. Consegue fazer isso para nós? Você diz assim, um jogo que me marcou, tipo É, um um jogo jogo te apertado. marcou apertado, pode ser solto, o que for, que veio pé para Cara, cá, pé para lá. já joguei apertado com muita gente, né? Eu venho dessa linhagem de uma capoeira mais dura também, né? Mais técnica. E aí, cara, eu tenho muitas pessoas que eu joguei duro pra caramba. Muitos viraram meus amigos depois. Isso foi muito bacana, porque uma coisa que eu aprendi com o meu mestre é: não importa quantos eventos você vá, com quantas pessoas você jogue, é com quantos amigos você vai voltar de lá. Isso. Então, já joguei duro com muita gente, cara, com muita gente, mas tudo dentro do respeito ali, dentro da técnica da capoeira. Essa coisa de dar rasteira, tomar martelo, tomar uma tesoura e joga pra lá, joga pra cá. Com várias pessoas. Mas o jogo que eu tenho na minha memória, que é um jogo que eu acho que eu nunca vou me esquecer, cara, é um dos poucos jogos de capoeira que eu fiz com meu pai. Esse daí é um jogo que eu não vou me esquecer nunca. Um jogo que eu fiz com ele, na realidade, eu acho que não sai da minha memória também, porque é o único jogo que eu tenho gravado com ele, né, jogando com ele, que é um jogo que eu fiz com ele em 1995, quando eu tava trocando, se não me engano, para minha terceira corda, alguma coisa assim. Eu tava E lá, hein? você tava lá, exatamente, você tava lá, Mestre Panão que tá aí tava lá, tinha muita gente bacana lá nesse dia, e é esse mesmo, esse é o jogo. Eu era menininho aí, e para mim foi muito marcante, porque primeiro porque eu nunca tinha ouvido meu pai cantar uma ladainha. E aí Peraí, deixa eu ele pediu aumentar para aqui. tocar uma Angola. Ele pediu para tocar uma Angola ali, cantou uma ladainha ali no pé do berimbau, como se aquela ladainha ali fosse só para mim, porque ele cantou bem baixinho ali. Tanto que se você reparar ali, tem uns mestres assim que eles estão com o ouvido para baixo, tentando escutar. E então esse na realidade foi o jogo que mais me marcou, cara. E é o que eu vou levar na memória sempre, esse jogo aí. Eu tenho cada movimento, cada ginga desse jogo aí guardado na minha memória, né? E por isso acho que por isso ter ficado tão gravado assim, eu comecei meio que ter não uma obsessão, mas estudar muito os movimentos que ele fazia, da forma como ele fazia, né? Então, eu tenho muita fita dele jogando capoeira em diversos lugares do Brasil, fora do Brasil, e eu ficava assistindo essas fitas, reparando ali nos movimentos e tal, na brincadeira, como ele fazia, como jogava para cá, como para lá. Então, isso daí acabou me trazendo voltar para minhas origens, né, meu? E comecei a passar isso para os meus alunos também. Então, hoje para os meus alunos eu não passo a forma eu passo a forma do movimento como eu faço, mas passo a forma do movimento como o fundador da nossa escola fazia, né? Então ele tinha uma entrada de meia-lua muito marcante, assim que ele entrava lá dentro do movimento. Eu ensino dessa forma para os meus alunos. O peão de mão que ele fazia, eu ensino da forma como ele fazia para os meus alunos. Então todos esses movimentos marcantes que ele tinha, eu ensino da mesma forma para os meus alunos, cara, porque e cada vez que eu passo esses movimentos aí, é como se eu estivesse ali jogando com ele mais uma vez, entendeu? Então esse jogo aí é o jogo que me fica gravado ainda, cara. Isso aí para mim é como se fosse ontem.
Olha lá, ó. Ali eu, menininho ali, cara. Ali eu tinha 12 anos, eu acho. 12 anos de idade, bem novinho, bem pequeno lá, ó, na Ah, chamada. Ali eu já ganho um aprendizado, porque eu entro de mão errada, ele já me corrige ali, me bota na mão certa. Então eu fico estudando ali, cara. Eu tenho esse jogo com ele gravado e sempre que eu tô assim zapeando assim pelas minhas coisas, eu dou uma olhada. Esse jogo eu não me canso de ver, cara. dia bom, dia bom. Quem tava lá sentiu essa energia aí. Ele tava ali sentiu, cara, exatamente. Um dia bacana. Esse aí é um. Acho que não teve jogo ainda para me marcar mais do que esse, cara. Sinceramente. Mesmo Parabéns. os jogos apertados, mesmo os jogos que eu fiz com outros mestres também, esse daí não acho que é o que mais vai me marcar aí para o resto da vida, cara. Que bom, que bom. Mestre, e uma inspiração atual? Inspiração atual? Putz. Bom, eu tenho vários, na verdade, né? É claro, eu tenho, como eu disse antes, eu tenho meus mestres como a minha principal inspiração, desde o mestre Biriba aos alunos dele, meus tios, né? Mestre Mancha, mestre Beleza, mestre Assombroso, mestre Bode, os mestres da minha escola sempre vêm primeiro. E depois, é claro, tenho vários mestres que são minha inspiração, tanto os mestres que já se foram por diversos motivos e mestres que estão aqui na atualidade. Então, um dos grandes mestres que não eu vou falar assim, não chegar ao nível que ele chegou, mas chegar na idade que ele chegou com a vitalidade que ele ainda tem, que é o mestre João Grande. Ele com a idade que ele tem, ele ainda dá aula todos os dias na academia, a não ser quando ele não está muito bem. Quando morei nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ir na academia dele, conhecer a academia dele, os eventos que ele estava ali próximo, eu ia só para estar ali do lado dele. Então, convivi um pouquinho, não é nada, né? Bem pouquinho, mas eu pude perceber essa alma gigante que ele tem, esse amor gigante que ele tem pela capoeira. Então, são mestres que me inspiram, um dos grandes mestres que me inspiram, principalmente pela forma como ele conduz o trabalho, né? Dentro da originalidade dele, principalmente com a história que ele tem, mas principalmente na idade que ele está e ainda a força que ele mantém. Por favor, ó, gente, só vou falar para vocês que esse Instagram aqui só grava 1 hora, né? Então acho que a gente já vai ser derrubado. Assim que a gente for derrubado, a gente conversa um pouquinho mais e a gente já se conecta, tá bom, gente? Legal, Ok? legal, Todo mundo avisado? legal. Dá para ficar mais um pouquinho, mais para a gente acabar finalizado Claro, aí? claro. O Agradecendo e abrindo coronavírus umas está aí perguntas. fora, né, meu Não, amigo? não é, não é. O coronavírus Aquela, está aí fora, eu tenho que tá ficar aqui tudo, dentro. estamos leados, Lorenzetti, Fame, Corona, estamos tudo ferrado. Pois é, Ou então, gente, eu não sei se é melhor a gente exatamente, já se mestre Joel, desconectar, o que você acha? mestre Não, Joel, vamos ver quem é que tá aí, isso mesmo. Neguinho, um abraço pro Mestre Kid Neguinho. aí, É, ó. Mestre Joel mesmo, cara. Tem uma história Mestre muito bacana do Lobão, meu pai com canta, o ó, o Mestre mestre Lobão, Joel canta. também. Ah, vamos mandar uma, mestre Lobão, vamos mandar essa daí pra você. Tem uma história muito bacana aqui, ó. O Vá Neguinho mandou calmo, aqui, ó, Mestre Joel vai lá. me conta muita história do Biriba, né? O Neguinho mandou aqui, ó. Mestre Joel me conta muitas histórias do Mestre Biriba. Ó, Muita gente neguinho, não tá aí, eu não sabe, tinha visto, não. é, muita gente não sabe, mas o meu pai era muito fã do mestre Joel. Joel. E quando meu pai foi se formar, o mestre Suassuna pediu para cada um escolher o seu padrinho e o meu pai escolheu o mestre Joel. E aí, cara, meu pai já tinha aquele jogo mais técnico, gostava de um jogo mais apertado, né? Assim como o mestre Joel, então os dois se conectavam muito bem. E aí o mestre Suassuna disse que falou: não, Biriba, não pode ser o mestre Joel, não, cara. Se juntar você e o mestre Joel, aí ferrou tudo. Então eu vou colocar um padrinho para você que vai cuidar da sua cabeça. E aí deu o mestre Brasília para ser padrinho do meu pai. Então, o padrinho de formatura do meu pai foi o mestre Brasília, mas ele escolheu o mestre Joel. Tanto que eu encontro com o mestre Joel, toda vez que eu encontro com o mestre Joel, me abraça, começa a falar dele.